Olá, minha gente, vamos para a nossa segunda aula de conjuntos? Bem, se eu tiver dois conjuntos, por exemplo, o conjunto A, minutinho só, o conjunto A, 1, 2, 3. Conjunto B, 3, 4, 5. Como que eu represento esses conjuntos aqui em diagrama, todos os dois? Eu vou observar o seguinte, será que eu tenho elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Tenho. Então, o meu diagrama, ele deve ser representado desta forma. Por que desta forma? Porque eu tenho elementos que fazem parte dos dois conjuntos, eu tenho elementos que fazem parte só do conjunto A, e eu tenho elementos que fazem parte só do conjunto B. Então, por esse motivo, na hora que eu vou representar o meu conjunto no diagrama, os dois conjuntos no diagrama, eu preciso utilizá-lo nesse formato aqui. Aqui eu vou colocar os elementos do conjunto A, e aqui eu vou colocar os elementos do conjunto B. E eu não posso me esquecer que eu tenho elementos nos dois conjuntos, que vai ficar nesse pontinho aqui, porque aqui é o espaço que faz parte dos dois conjuntos. Por exemplo, o 3 faz parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B, então por isso ele precisa ser colocado aqui. O 1 e o 2 faz parte só do conjunto A, então eu vou colocá-lo aqui, ó, só no espaço que pertence só ao conjunto A. O 4 e 5 pertencem somente ao conjunto B, então venho aqui, coloco o 4 e o 5 só no conjunto B. Então eu tenho dois conjuntos, como que eu vou representá-los? Eu vou colocar primeiro, eu primeiro vou observar se tem alguém que faz parte dos dois conjuntos. Se eu tenho, né, eu vou colocar no espaço que pertence aos dois conjuntos. Se eu tenho gente que pertence só ao A, do lado esquerdo, só do B do lado direito. Eu também poderia ter um outro exemplo, olha só esse exemplo aqui. Eu poderia ter o conjunto A 1, 2 e o conjunto B 1, 2, 3. O que eu vou observar nesse exemplo que eu estou colocando para você? Aqui eu tenho o conjunto A está todo dentro do conjunto B. Os mesmos elementos de A também estão no conjunto B. Então, na hora que eu vou representar pelo diagrama, eu não vou dar preferência a esse jeito aqui, que está aqui em cima. Eu vou fazer um outro modelo. Eu vou usar este modelo aqui. Se é o A que está dentro do B, então aqui vai ficar o A. E aqui vai ficar o B. Os elementos do conjunto A é 1 e 2. Então, eu venho aqui e coloco 1 e 2. E os elementos do conjunto B é 1, 2 e 3. Mas como o A está dentro do B, 1 e o 2 já foi colocado. Então, fica somente o 3 aqui. Então, o que eu percebi aqui? O A está dentro do B. Aqui é aquele exemplo que eu usaria o contido, né? O A está contido no B e o B, que é o maior, contém o A. Certo? E tem também um outro exemplo para poder mostrar o diagrama para vocês, seria esse exemplo aqui. O conjunto A seria formado por 1 e 2, e o conjunto B seria formado pelo 3 e o 4. O que eu vou observar? Eu não tenho ninguém que faz parte dos dois conjuntos. Então, na hora que eu vou representar o meu diagrama, eu não vou colocar nenhum perto do outro. Ou seja, eu tenho A, eu tenho B. Aqui vai ficar os elementos do conjunto A, 1 e 2. E aqui vai ficar os elementos do conjunto B, 3 e 4. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu tenho três formas de representar o meu conjunto, certo? Dois conjuntos, né? Eu tenho três formas. Quando eu tenho elementos comuns, quando eu não tenho elementos comuns e quando eu tenho um conjunto dentro do outro. Por que eu estou colocando isso? Porque isso aqui vai ser muito importante na hora da gente trabalhar com operações entre conjuntos, que é a matéria que nós vamos ver agora. Tá certo? Então, vamos lá. Como que eu faço operações entre conjuntos? Nos números, a gente faz as operações somando, diminuindo, multiplicando, dividindo, mas conjuntos não. Conjuntos têm as suas operações específicas. Por exemplo, a primeira operação de conjunto que eu vou explicar para vocês é a união. O que significa união? União quer dizer unir, reunir todos eles no mesmo local. Então, vamos ver um exemplo aqui. Só um minutinho que eu vou mexer na tela. Pronto. A união com B é representado por esse U virado para cima. É um U, certo? A união com B. O que seria o A união com B? Deixa eu representar o conjunto A aqui. Conjunto A, vou colocar qualquer elemento aqui. 1, 2, 3. E o conjunto B eu vou colocar o 3 também, né? 3, 4,
5. Pronto. Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. O que seria a união com B? União é você unir o conjunto A, é como se você colocasse numa mesma sala todas as pessoas do meu conjunto, tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Então, eu vou colocar aqui todos os elementos do A. Tem que entrar o 1, tem que entrar o 2, tem que entrar o 3. E todos os elementos do B. Tem que entrar o 3, o 4 e o 5. Como o 3 já foi escrito uma vez, eu não fico repetindo ele. Eu vou só acrescentar o 4 e o 5. Aqui eu tenho a união com B. Eu estou mostrando, eu estou enumerando todos os elementos. Mas eu também poderia escrever de outra forma, olha só. A união com B. X tal que X pertence a A ou X pertence a B. O ou quer dizer união. Ou pertence a A ou pertence a B. Quem que entra nesse ou? Entra os carinhas que estão só no conjunto A, entra os carinhas que estão nos dois conjuntos e entra aqueles que estão só no conjunto B. Ou o povo de lá ou o povo de cá. Ou seja, cabe todo mundo. O ou representa a união. Esse símbolozinho aqui também poderia ser representado por esse Vzinho para cima, assim, ó, o ou, tá? Então, a união com B são todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, você já estou chamando a sua atenção. O ou, conectivo ou, representa união, certo? Depois eu vou ver como que seria isso daqui no diagrama. Como que eu colocaria, que eu representaria a união no diagrama? É muito importante a gente saber representar no diagrama. O meu diagrama, ó, voltando na tela anterior, o meu diagrama, ou ele pode ser nesse formato, no primeiro formato, quando eu tenho alguém que faz parte dos dois, mas não é um dentro do outro. Aqui é quando eu tenho um conjunto dentro do outro, aqui é quando eu não tenho quem faz parte dos dois. Então, neste caso, neste exemplo aqui, ó, eu tenho gente que está só no A, tem gente que está nos dois, eu tenho elementos que estão só no B, certo? Então, eu vou utilizar este formato aqui de diagrama. Então, como que eu vou escrever o meu diagrama? Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, aqui dentro vai ficar o 3, porque o 3 faz parte dos dois, aqui vai ficar o 1 e o 2, que está só no A, e aqui vai ficar o 4 e o 5, que está só no B. Agora, o que eu vou pintar? O que eu vou destacar? A união. Quem é o povo da união? É o 1, 2, 3, 4, 5, é todo mundo. Então, na hora que eu vou destacar a união, é todo mundo do conjunto A, que eu vou destacar aqui, e todo mundo também do conjunto B. Então, se eu pedir para você pintar a união de A com B, você tem que pintar todo o conjunto A e também todo o conjunto B, certo? Eu pinto tanto A quanto B. Isso daqui é a união. Esse exemplo que eu coloquei aqui, eu utilizei esse diagrama, mas eu vou criar agora, nesse cantinho aqui, um outro exemplo de conjunto. Vou colocar, por exemplo, o A, 1 e 2. E o B, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que você observou? Que o A está todo dentro do B. Na hora que eu vou fazer o diagrama, eu coloco o A aqui e o B. O A está todo dentro do B, certo? O A é 1 e 2. O B é 1, 2, 3. Na hora que eu vou pintar a união, na hora que ele vai me pedir, né? Na hora que a Vina, que o professor vai pedir para você, né? Quem é a união de A com B? É todo mundo do A e todo mundo do B. Ou seja, é o 1, é o 2 e é o 3. Todo mundo, eu não preciso ficar repetindo o 1 e o 2 várias vezes, né? E na hora que eu vou... Aqui, perdão, deixa eu escrever o símbolo da união direitinho. Só um minutinho. Eu quero A união com B. A união com B é todo mundo do A, 1 e 2, e todo mundo do B, 1, 2, 3. Na hora que eu vou pintar aqui, destacar a união, eu tenho que, na verdade, pintar o A e também o B, ou seja, eu estou pintando, na verdade, todo o B. O que eu quero chamar a sua atenção? Quando eu tenho um conjunto dentro do outro, né? Eu tenho o A dentro do B, eu já expliquei para você que você vira a boca para o maior conjunto.
A união é o maior conjunto. A união é o B, porque se o A está dentro do B, eu vou unir todo mundo, a união é o maior conjunto, é o B. Certo? E eu tenho também um outro exemplo, né? Seria esse exemplo aqui, o conjunto A seria o 1. E o conjunto B seria o 2. Pronto. Como que eu represento isso? Aqui está o A, com o elemento 1. Aqui está o B, com o elemento 2. Eu não tenho ninguém que está nos dois ao mesmo tempo, então eu coloco separado. Agora, se eu pedir para você o que seria o A união com B, é todo mundo do A e todo mundo do B. Seria o 1 e o 2. E como que você vai pintar a união? Você vai pintar o A e você vai pintar, destacar o B. Pronto, pintei a união, certo? Então, aqui eu consegui explicar para vocês a união de conjuntos, né? Usando 3 esquemas diferentes. Aqui eu tive alguém aqui dentro, né, dos dois, mas tive gente também que não fazia parte dos dois, mas você percebeu que a união é todo mundo. Aqui eu tenho um conjunto dentro do outro, a união é o maior, e aqui os conjuntos são separados. A união é um e é o outro. Esses conjuntos aqui são chamados de conjuntos disjuntos, né? Não tem ninguém que faz parte dos dois conjuntos. Então, aqui foi a explicação da união. Vamos ver, vamos continuar, né, a nossa aula com a interseção. O que seria a interseção entre dois conjuntos? Interseção é representado por um U virado para baixo. A união é para cima, a interseção é para baixo. Estou tentando mostrar, ó, para baixo, ficou esquisito. Para baixo. E a união para cima, tá? O conjunto da interseção de dois conjuntos, formado pelo conjunto A e B, é interseção. Posso escrever também assim: A interseção com B. X pertence a A e, ao mesmo tempo, X pertence a B. Quero chamar a sua atenção que na união eu uso o OU. Na interseção aqui, ó, eu uso o E. Está tanto no A e no B. Vou dar um exemplo para você. O conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2. O conjunto B é formado pelos elementos 2 e 3. Na hora que eu vou representar isso daqui, a interseção com B, eu quero aquele ou aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quem que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? É só o 2. Então, a interseção com B é só o 2. Na hora que eu vou colocar isso aqui num diagrama, eu teria assim, ó, nesse formato o meu diagrama. Por quê? Porque eu tenho gente que faz parte dos dois, mas eu tenho gente que faz parte só do A e só do B. Então, no A, eu tenho o 1 e o 2, mas o 2 está nos dois, então ele vai ficar aqui. E o 1 vai ficar aqui. No B, eu tenho o 2 e o 3. O 2 eu já coloquei o 3 aqui no B. Certo? Agora, se eu pedir para você pintar a interseção com B, é aquele que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Certo? Eu poderia escrever assim: são os elementos que pertencem a A e a B. A união, ó, vou voltar na união. A união são os elementos que pertencem a A ou a B. A interseção são os elementos que pertencem a A e a B. O E quer dizer que está ao mesmo tempo nos dois lugares. Tá certo? Esse E também poderia ser representado assim, ó. O OU poderia ser representado assim, né? Aqui, na hora que você escreve aqui, e o E poderia ser representado assim. Isso nessa escrita aqui dentro da chave, tá? Agora, na hora que eu junto conjunto com conjunto, é o símbolo de união ou símbolo de interseção. Aqui foi um exemplo, mas eu poderia ter também um outro exemplo. Vamos ver um outro exemplo. O conjunto A seria 1 e 2. O conjunto B seria 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na hora que eu vou pedir para você a interseção com B, é quem está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. É o 1 e o 2. O 1 e o 2, ele está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Na hora que eu represento isso aqui no diagrama, eu tenho que observar que eu tenho um conjunto dentro do outro. O A e o B. O A é formado pelos elementos 1 e 2. Então, aqui fica o 1 e o 2. E o B
está do lado de fora, que é o 3, né? Tem 1, 2 e 3. Na hora que eu vou marcar a interseção, é quem está nos dois ao mesmo tempo. Quem que está nos dois é só 1 e 2. Este 1 e 2, se você observar, é, na verdade, o meu conjunto A. É o meu conjunto A. A minha interseção foi, na verdade, o meu conjunto A. Por quê? Ora, eu percebi que o A está dentro do B. Vira a boca para o lado do B. O A está contido no B. Eu já percebi anteriormente que a união é o maior, a interseção é o menor. Ok? Então, esse foi a interseção, tá certo? Que é a segunda operação entre conjuntos. Agora, nós vamos ver aqui, né, são exemplos, tá? Que eu coloquei alguma coisa, deixa eu ver o que eu acrescentei aqui para vocês. Vamos lá, dados do conjunto A e B, interseção, né? Olha esse exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 6, 2, 4, 6. Quem que está nos dois ao mesmo tempo? É o 2. Tem mais alguém? É o 6. O 2 e o 6 estão nos dois. Então, a interseção com B, 2 e 6. Se eu vou pedir para você pintar esta interseção, você vem, pinta aqui a interseção, certo? Ah, uma observação aqui que eu coloquei, né? Quando a interseção entre dois conjuntos não existe, se eu pedir para você pintar a interseção, você não vai pintar nada, porque não tem ninguém que faz parte dos dois. Um exemplo aqui, ó. Só um minutinho. Deixa eu tirar essa tela daqui que ela está atrapalhando. Vamos ver um exemplo aqui, né? O conjunto A. Vou passar isso aqui para cá. Só um minuto que eu estou tentando melhorar isso aqui. Está perturbando a minha tela. Acho que vai ficar legal aqui. Vamos ver. O conjunto A. O conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2. O conjunto B é formado pelos elementos 3 e 4. 3 e 4. Não tem interseção entre eles. Não existe interseção entre eles. Se eu pedir a interseção com B, o que você vai dizer? Você vai dizer que a interseção com B é conjunto vazio. Pode ser assim, ou então eu posso representar o conjunto vazio assim. A interseção com B é o conjunto vazio. É igual aqui, ó. Eu não tenho interseção. Então, se eu pedir para você pintar a interseção, você não pinta nada. Esses conjuntos são chamados de conjuntos disjuntos. Por quê? Porque não existe interseção entre eles, certo? Não tenho nada para pintar, não tenho nada para destacar. Então, vocês viram o quê? Vocês viram a operação entre conjuntos união e interseção. Não se esqueça que toda vez que eu falo A ou B, eu estou me referindo à união. Se eu falar A e B, eu estou me referindo à interseção. Então, o conectivo OU me dá a ideia de unir, o conectivo E me dá a ideia de interseção. Quem está nos dois ao mesmo tempo. Vou encerrar por aqui e a gente continua no próximo vídeo a nossa aula, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado.